Bem-vindos ao Moviola Quebrada, eu sou o Marcos Júnior e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o filme O Plano Perfeito. Eu tava vendo o Plano Perfeito para poder me preparar para um futuro vídeo que eu vou fazer sobre La Casa de Papel. E sim, La Casa de Papel chupa várias ideias do Plano Perfeito. Você achou que La Casa de Papel fosse uma ideia original? Achou errado, otário! E revendo o filme eu fui percebendo as várias críticas sociais que o Spike Lee coloca ali. É mais do que um filme heist movie, é mais do que um filme de assalto. Tem muita coisa relevante ali, socialmente falando. Recentemente eu estava no curso do Pablo Vilaça, né, o curso de crítica cinematográfica do Pablo Vilaça, e ele falou uma frase assim muito interessante, que é: todo bom filme é um documentário do seu tempo, né? O filme Plano Perfeito foi lançado em 2006, 5 anos depois do 11 de setembro, e a gente consegue perceber várias diferenças ao 11 de setembro. Não só a tensão envolvendo os policiais que estão ali quando vê, por exemplo, um homem com uma barba grande e um turbante na cabeça e já acha, não, esse cara é árabe, quando na realidade ele não é. Who are you? Vikram Ali, I work in the bank. Okay, Vikram, is this a bomb? Oh shit, a fucking Arab! I'm a Sikh. Is that a bomb? No. Answer me, Vikram, is this a bomb? Are you booby-trapped? No. Mas também por detalhes, como por exemplo um painel onde está conversando a personagem da Jodie Foster, Madeline White, e o personagem do Denzel Washington. Eles estão conversando e no fundo nós vemos ali uma frase escrita: nós nunca vamos nos esquecer. Então, além de ser apropriado nesse sentido, porque rolou toda uma paranoia após 11 de setembro envolvendo principalmente o povo árabe, né, enfim. E aqui a gente vê esse lance, essa situação não só colocada de forma muito interessante pelo Spike Lee, porque critica a ignorância por parte das pessoas ao não reconhecer certas etnias. O cara na realidade era de uma outra etnia, não tem absolutamente nada a ver com o árabe, e só pela aparência eles começaram a achar que teria algum envolvimento terrorista naquele assalto. É uma das primeiras críticas que a gente vê no filme, assim, mais como vou dizer, mais explícitas. Mas o Spike Lee vai além, não só nessa questão, mas vai além na questão racial, né? Nós temos várias formas de preconceitos ali raciais apresentados. E é curioso que o próprio Denzel Washington tem uma frase que denota toda a questão presidiária americana. Por exemplo, quando ele está conversando com o Dalton Russell, que é o assaltante vivido pelo Clive Owen, ele dá a entender que o companheiro de cela dele seria um cara chamado Jamal e um outro chamado Jesus, ou seja, Jamal, um nome comumente associado a um afro-americano, e Jesus, comumente associado a um latino. Is this the president of Albania? Speaking. Pretty funny. You shouldn't eavesdrop on people. Well, you better get used to it, pal. It's not going to be much privacy where you're going. You're damn right. This time next week, I'll be sucking down pina coladas in a hot tub with 6 girls named Amber and Tiffany. More like taking a shower with 2 guys named Jamal and Jesus, if you know what I mean. And here's the bad news. That thing you're sucking on, it's not a pina colada. Então, a gente vê já uma crítica também ao sistema prisional, ao sistema de prisões, assim, por assim dizer, dos Estados Unidos, né? Inclusive no Brasil, né? Que comumente prende apenas os negros e pobres e os latinos, enfim. Então, mais uma crítica aí colocada aí pelo nosso querido Spike Lee. E ele vai além disso, ele não fala somente dessas questões raciais, ele também inclui de uma forma nada sutil uma crítica à objetificação da mulher. Na cena em que ele está interrogando, primeiramente ele está interrogando um rapaz que vai identificando as pessoas, que diz: isso aqui estava na minha frente, esse aqui estava no quê? Ele aponta para a foto da mulher e diz que viu ela 2 vezes, uma na fila e uma outra depois, só que ela estava com o macacão. E se você perceber ele falando, ele fala que ele reconheceu que era mulher porque talento como esse, né? Ou seja, ele estava se referindo aos seios da mulher, que eram seios vastos. E logo em seguida, nós temos a entrevista, o interrogatório com essa mulher. E a gente vê um enquadramento muito interessante do Spike Lee, mostrando tanto o Denzel Washington quanto o Chiwetel Ejiofor juntos, assim, olhando para a mulher com um olhar muito atento, talvez não nela, mas em outras coisas nela, né? Então aí a gente já vê uma crítica aí do
Chiwetel Ejiofor mal conseguindo olhar pra mulher, abaixando o olhar levemente, assim, e obviamente ela percebe que ele não tá muito dando muita atenção pro que ela tá falando, mas está com muita atenção nos seios dela, e é claro, ali é uma crítica à objetificação feminina. You see him again after that? No. Was he okay? Seemed fine. You recognize anyone else from that room? I can't be sure about the others. No one? Why don't you keep looking? You know, I was terrified. What about before it began? You didn't look around while you were waiting in line? I was talking to my girlfriend on the phone. You want to take another picture? I could bend over and pick up a pencil. E aqui a gente tem a figura do Christopher Plummer, o Arthur Case, o personagem Arthur Case, né, que é o dono do banco que está sendo assaltado. E é interessante a gente notar o seguinte, a forma com que ele enriqueceu através do sofrimento dos outros, né, que a gente descobre mais à frente no filme que ele ajudou os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial e ele com isso enriqueceu. E aqui, obviamente, é uma crítica ao capitalismo que enriquece poucos à custa do sofrimento de muitos. Então, é um filme riquíssimo, é um filme cheio do subtexto, assim, social, econômico, muito interessante, um filme que, assim, é um filme comercial, talvez um dos filmes mais comerciais do Spike Lee. E é legal ver que um filme comercial possa trazer tanta discussão para uma mesa, por exemplo, para falar, né? E é legal, bastante bacana isso. Então, é só triste, por exemplo, você perceber que, apesar de ser um filme recente, assim, é um filme que não envelheceu. Isso que não envelheceu, assim, no sentido temático, né? É um filme que cinematograficamente falando, é legal que o filme não envelheça, né, pro filme, né? Mas, socialmente falando, um filme com esse não envelhecer, não ficar ao passado, é triste, é trágico, porque a gente vê que a gente não mudou como sociedade, a gente não evoluiu. Ah, mas foram só 2 anos, 12 anos, o filme só tem 12 anos, é de 2006, mas mesmo assim, se você fazer uma retrospectiva desses 12 anos, você vai ver que muita coisa já aconteceu e muita coisa poderia ter sido mudada, muita coisa poderia ter sido evoluída, o que, infelizmente, não aconteceu. Ainda vivemos numa sociedade racista, ainda vivemos numa sociedade machista, ainda vivemos numa sociedade xenófoba, ainda vivemos numa sociedade homofóbica. E isso é triste de olhar para nós e perceber isso. Então, é isso, gente. Eu gostaria só de falar isso, para ver como é que o filme realmente mexe comigo. Eu gosto muito desse filme. Se você ainda não viu O Plano Perfeito, eu sugiro que você veja. Está disponível na Netflix. Então, assista esse filme, que é muito interessante. E percebam que eu não falei basicamente nada sobre o assalto, que teoricamente seria o fio condutor de tudo e seria a coisa, assim, cinematograficamente falando, mais espetacular. Porque o filme tem tanto subtexto interessante e é legal que a gente fique de olho nesses subtextos. Então, gente, muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Não se esqueça de curtir, de compartilhar e se inscrever no canal e assinar as notificações para que você receba todas as vezes que tiver um vídeo novo aqui no Moviola Quebrada, tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau!